Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Ele era um verdadeiro crápula, sem nenhum escrúpulo. Crápula, 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 não prestava. Não tinha dó de absolutamente ninguém. Não tinha pena de nada. Seus métodos os mais estúpidos do mundo. O rei dele era o dinheiro. Só dinheiro, só dinheiro. E por dinheiro ele se vendia. Por dinheiro ele fazia qualquer coisa. As histórias que contavam de Nilo. Nilo era um verdadeiro crápula. Crápula, 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 e não tem outra palavra para designá-lo. Não tem outro jeito de chamá-lo crápula. Quantos negócios, quantas casas que ele vendeu com papelada suja. Ele sabia que não valia absolutamente nada, mas vendia para pobre. A pessoa comprava pensando que estava adquirindo uma casa para morar. Estava adquirindo um grande problema. Nem chegava a mudar para casa. Nem chegava a mudar. Ele que dizia: não tenho nada que ver com isso. Entre na justiça. Eu vendi o que tinha. Eu vendi para o meu cliente. Fale com o meu cliente. Quem é seu cliente? De quem você comprou a casa. Terrenos. Ele loteava em nome de outros. Ele loteava em locais proibidos, em locais grilados. A pessoa comprava e quando ia erguer a sua casa, ficava sabendo então que não podia. Local de enchente, ele vendia tudo, beira de rio, no litoral, vendeu terreno dentro da praia, dentro do mar. Foi assim que ele ficou rico, foi assim, e emprestando dinheiro. Ele emprestava dinheiro a juros extorsivos. Quando a pessoa ficava apurada, quando a pessoa ficava necessitada, ou procurava, e então entrava numa fria, porque pedir dinheiro emprestado para ele era se afundar, era naufragar. Ele fazia a pessoa assinar mil coisas, a pessoa na hora da precisão, a pessoa na hora que precisava assinava, e ele colocava uma papelada em branco, a pessoa assinava em branco, e quando via, vamos dizer, que na proporcionalidade do tempo, a pessoa pegasse R$1.000, ia pagar 20 mil, 30 mil, 40 mil, alguém pede 1.000, não vai poder pagar 20, então perdia aquilo que havia deixado de cautela, aquilo que havia deixado uma escritura, uma casa. Quantas e quantas casas ele tirou de mães que assinaram para filhos pedirem dinheiro emprestado. Teve uma velhinha que ele tirou da casa, a velhinha de quase 90 anos, que saiu direto da casa dela para um asilo. Todo mundo odiava Nilo. Nilo era verdadeiramente um crápula. Não existia outra palavra. Na sua vida particular, coitada de sua mulher, uma coitada, ele sem filhos. A mulher era uma verdadeira escrava dele, faz isso, faz aquilo. O rei dinheiro mandava, mas ele
não dava o mínimo conforto para a mulher. Não dava o mínimo conforto para a mulher. A casa dele tinha 1000 trancas, 1000 cadeados. Ele guardava dinheiro em casa para emprestar. Quanto pai que na madrugada o filho adoecia, precisava de dar uma entrada no hospital, corria até ele e ele explorava. Coitada da pessoa que caía nas mãos de Nilo. Foi por isso que quando mataram Nilo, ninguém chorou, nem sua própria mulher. Ninguém chorou. Quem iria chorar a morte daquele homem que em vida só ludibriou, só enganou, só foi o homem ruim, sempre ruim? Quem teria matado Nilo? Tinha gente que dizia: quem matou merece uma estátua. Quem matou merece uma estátua. Mas o mais importante, a polícia começou a trabalhar no caso. Não tinha a mínima pista. Um dia depois da morte de Nilo, contando a morte de Nilo, Nilo foi morto em seu escritório, dentro de casa. O escritório dele era na residência dele. Tinha cadeado para todo lado, mas foi ele que abriu a porta para seu assassino. Consequentemente, era uma pessoa conhecida, talvez e muito provavelmente alguém que devia para ele, alguém que ele ameaçou, alguém que não conseguiu pagar, algum cliente que não estava conseguindo saldar a dívida, e ele estava ameaçando hipotecar ou tomar uma casa, uma propriedade. Mas 2 dias depois, tocaram fogo na casa dele. A polícia logo descobriu por quê. As notas que ele fazia a pessoa assinar estavam tudo no escritório dele. Quando pegou o fogo, na casa queimou tudo. Quem devia não devia mais. Queimou toda a papelada dele. A mulher não estava em casa. Depois da morte dele, ela saiu de casa, foi para a casa de uma conhecida. Não amiga, porque ela não tinha amigas. Ele não deixava. Ninguém chorou, ninguém choraria, e todo mundo queria até dar medalha para quem tinha matado Nilo. Mas a polícia acabou meses depois descobrindo quem matou o Nilo. Mesmo não estando investigando, porque tinha, suspeito demais no caso, a polícia, mesmo não estando investigando, ficou sabendo. Foi Elzinha. Quem era Elzinha? Elzinha era uma garotinha de 13 anos de idade. Foi Elzinha que na escola começou a contar: foi meu pai que matou o agiota. Foi meu pai que matou o agiota. Elzinha, ela falou para um, para dois, chegou na professora, chegou na diretora, chegou em muita gente a informação do que ela estava falando. Elzinha dizia: foi meu pai. A polícia recebeu a denúncia anônima. A polícia foi e pegou o pai de Elzinha, que prontamente confessou: fui eu. Ele, na boa, a primeira pergunta da polícia, ele disse: fui eu. E contou a história. Ele havia caído nas mãos do agiota. Ele, a muito custo, com muito suor, havia comprado a sua casa própria.
Morava com toda a família. Ele e seus 5 filhos. Elzinha era a filha mais velha dele. 13 anos, menina bonita, bem bonita. Ele caiu nas mãos do agiota. Teve uma época em que ele ficou desempregado, pediu um dinheiro emprestado e foi juros sobre juros. Juros extorsivos, escorchantes, absurdos. De repente, ele estava devendo para ele uma fortuna. O agiota queria tomar a casa dele e iria tomar. Ele foi pedir ao agiota e o agiota riu. Nilo riu. Você acha que eu vou fazer favor para você? Mas tem uma maneira de você me pagar. Aquele bijuzinho que você tem em casa. Que bijuzinho? A sua filhinha. Se você trouxer a sua filhinha para mim brincar com ela, eu deixo a sua dívida pela metade. Eu deixo. Ele contou que na hora quis matar o agiota, mas se controlou. Parou para pensar e bolou. No dia seguinte, ele foi e levou a filha. Levou Elzinha com ele e disse: faça com ela o que você quiser, mas antes me devolva a papelada. Antes me devolva. Nilo, naquele desejo maluco pela menina, pegou os papéis e devolveu ao pai dela. Foi quando ele sacou daquele revólver e sapecou. Ele que na confissão disse: vocês acham que eu deixaria aquele crápula colocar as mãos na minha filha? Vocês acham que eu faria isso? Vocês acham que eu daria minha casa àquele nojento? Àquele nojento? Elzinha depois comentou, a polícia descobriu, pelo que eu sei, o pai de Elzinha nunca foi pra cadeia e ninguém reclama. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior